Queridos, boa noite na paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos vivendo alguns tempos que não são tempos fáceis, né? Os dias se abreviam, assim que diz as Escrituras, não é isso? É um tempo escatológico, é um tempo da volta de Jesus, né? Eu sempre, lá nos anos 80, quando eu era um menino, tive duas experiências que foram muito marcantes para mim. A primeira experiência foi com uma velhinha da Assembleia de Deus, porque eu era batista, né? E eu trabalhava para um judeu chamado Francisco Cosmo, um pernambucano judeu. No Nordeste tem muitos judeus espalhados, tanto na sua origem quanto vieram pós-guerra, né? E esse era um homem que se tornou um crente batista. Eu trabalhava para ele numa empresa muito grande do Nordeste. Desde adolescentezinho trabalhava ali com ele. E quando eu voltava para casa, eu voltava de ônibus ou voltava de bike. Na maioria das vezes era de ônibus, mas no sábado eu aproveitava para voltar de bike. Pegava uma bike e voltava para casa de bike. E a gente, quando está de bike, a gente quer conhecer caminhos alternativos. Eu não sei se com você é assim. Eu já vou para a palavra, é só para a gente fazer uma introdução antes da leitura do texto. E aí eu conheci uma senhorinha da Assembleia de Deus. Eu acho que foi minha primeira experiência boa com a Assembleia de Deus, porque eu tinha tido uma experiência lá em Salvador, quanto batista, que para mim foi assustadora, porque o assembleano é muito pentecostal. E aí eu fui naqueles bairros periféricos e era tanto glória a Deus e aleluia que eu ali, coisa de 13, 14 anos, batistão, fiquei extremamente assustado. Eu confesso, não sei se você conhece batista, presbiteriano, às vezes quando ele vem no nosso meio, às vezes eles se assustam com os dons, com o grito, com tudo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então eu fiquei ali assustado, mas eu estava do lado dos meus pais na fé, que eram presbiterianos, e eles disseram: fica tranquilo, que vai dar tudo certo aqui. Aí eu disse: se meu pai e minha mãe espiritual, que são presbiterianos, está dizendo que vai dar tudo certo, então vai dar. Era uma igreja assembleia, não foi uma experiência muito boa, tanto glória a Deus e aleluia. Eu vou contar aqui, a nível até da gente corrigir, não existe aleluias, existe aleluia, né? Meu tio foi um dos pastores líderes da Assembleia de Deus na Bahia, um patriarca, né? E aí ele sempre corrigia a igreja: irmãos, não dá aleluias, é aleluia. E aí eu vi aquelas coisas e eu fiquei assustado. E a minha primeira experiência boa foi com uma crente, uma senhorinha que era judia também. Mas ela não deu cara dizendo que, olha, eu sou judia. A primeira coisa que ela falou é que ela era da Assembleia de Deus, a insígnia pentecostal. E eu não era batizado no Espírito Santo. Foi uma experiência muito boa. Eu fiquei 2 anos, adolescente, até antes de entrar no exército, tá? Antes de entrar no seminário, ali indo aos sábados. Lembra que eu falei do sábado da bike? Parava na casinha dela e ela me falava de escatologia. Era uma judia fissurada, se eu posso usar esse termo, né? Em escatologia. E a gente pegava as lições da escola dominical e ela me apresentava livros, a irmã Isabel, tá? Com aqueles olhos verdes dela, com aqueles cabelos brancos. E ela foi a minha primeira experiência boa, escatológica. A segunda experiência foi exatamente com ela, no aprendizado dela. Foi Vimalgo, né? E eu tive aquela experiência com um pregador de descendência alemã lá do Rio Grande do Sul, né? Que fazia uma ponte com o pessoal lá na Alemanha. E a gente ali começou a conhecer uma obra chamada Chamada da Meia-Noite. Alguém já ouviu falar disso? Chamada da Meia-Noite? Pronto, os que têm cabelinhos mais brancos, né? E eu quero nessa noite falar sobre o chamado para os últimos dias. Amém? Nós estamos num tempo escatológico. Então há um chamado para os últimos dias. Há um chamado para falar da volta de Jesus. E isso é uma insígnia pentecostal. Você concorda comigo ou não? Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus o quê? Voltará. É uma insígnia pentecostal. Abra, por favor, a tua Bíblia na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. Na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios.
Eu não tinha pregação hoje, eu tenho centenas de pregações, talvez milhares, tanto na mente quanto escrito, mas eu não tinha assim uma chama ardente. E eu fiquei ali atento ao Espírito, e eu estava numa palavra assim, uma palavra para nos colocar de pé para amanhã, de manhã, mas estava ali no quarto, parando, orando e pensando, e a palavra veio outra ao meu coração, e eu acabei lendo o texto em grego, 1 Coríntios, capítulo 1, e me soltou aos olhos isso, uma chamada para os últimos dias, amém? Uma chamada para os últimos dias. Queridos, há muita controvérsia em nosso meio em relação à salvação e ao chamado ao serviço. Nesta noite, eu quero falar da chamada ao serviço, não da chamada à salvação, amém? Às vezes nós vemos os calvinistas, e aí eu falo com propriedade, às vezes eles confundem a chamada da salvação com a chamada do serviço. E uma pessoa que me fez muito bem para compreender o que é a eleição, né, e o que é a chamada do serviço foi o pastor Russell Shedd, né, lendo algumas coisas, ouvindo os vídeos dele. A minha esposa é apaixonada por ele. Antes dele falecer, a gente fez um contato com ele e eu estava numa engrenagem para fazer um grande evento teológico na Bahia com ele, mas o Senhor o chamou à glória antes de toda essa estrutura e fica só a saudade, não é verdade? Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 1, eu quero ler do verso 20 ao 31, é um texto mais longo, é uma mensagem expositiva, amém? Mas ela vai ser pontual. Você encontrou? Do verso 20 ao 31, diz assim: onde está ó sábio? Onde está o escriba? E quando ele fala aqui o sábio e o escriba, ele aponta para duas influências, a influência grega e a influência judaica. O sábio aqui é toda a filosofia grega, e o escriba aqui é toda a sabedoria judaica. Onde está o inquiridor deste século? E aí ele aponta para o mundo social romano. Então são três coisas que ele vai apontando. Porventura não enlouqueceu Deus a sabedoria deste mundo? Porque como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, agradou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porém, para os que são chamados, diga comigo, são chamados, quer judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, mas Deus escolheu, diga, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Vós sois dele em Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para, como está escrito,
Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Nós estamos vivendo tempos onde Deus tem usado a sétima arte, que é o cinema, e tem uma série chamada The Chosen, né? Que é Os Escolhidos, né? Ou o Escolhido, depende do inglês. E há uma escolha de Deus, há uma chamada de Deus para esses dias. E Deus não trabalha ao acaso, ao esmo. Sabe, você faz parte de uma geração profética. Você faz parte de uma geração do testemunho. É interessante que o tema da escatologia, o tema da volta de Jesus, não era o tema mais recorrente na igreja primitiva. Quando você lê Atos, há dois centros da mensagem. Atos diz assim: nós pregamos a Cristo. É o que Paulo diz aqui no texto que nós acabamos de ler. Ele diz: pregamos a Cristo. Amém? E este centro, ele nunca deve ser abandonado. É o cristocêntrico. Nós pregamos o quê? A Cristo. Só que naqueles dias, se você for ler lá em Atos, ele vai dizer assim: nós pregamos a Cristo e pregamos a ressurreição, que no grego é anastasis. Ele está dizendo assim: pregamos a Cristo e pregamos a ressurreição. E tem até um episódio nas viagens missionárias de Paulo, que eles acham que ele está pregando um casal de deuses, por conta da linguagem traduzida do grego, do termo Iesus e do termo Anastasis. E aí os gregos, os de cultura grega, acham que ele está pregando um casal, porque era o centro da mensagem. Quem? Cristo e a ressurreição. Nós devemos continuar pregando a ressurreição. Mas, amados, desde o século XIX, houve uma mudança substancial que ocorre em todo o seio cristão, até mesmo no seio católico. Eu ouso dizer como pesquisador, tá? Que isso um pouquinho antes, mas o século XIX, ele afunila, aonde se fala da volta de Jesus, da volta de Jesus. Teve alguns movimentos nos Estados Unidos, chamados movimentos adventistas, e até surgiu uma igreja com esse nome, e ela é sabatista, mas a ideia era pregar a volta de Jesus. E eram batistas, eram presbiterianos, eram congregacionais, eram da igreja de Deus, eram da igreja de Cristo, que já existia no século XIX. E eles pregavam a volta de Jesus, o advento, a volta de Jesus. E queridos, nós somos a geração chamada para falar da volta de Jesus. Sabe, eu nunca vi tantas profecias, porque a profecia, ela tem um tempo em que ela vai se cumprir cabalmente, totalmente. Mas ela vai se cumprindo em facetas, ela vai se cumprindo em grandes momentos, como um grande quebra-cabeça. Alguém está me entendendo? Para que haja um entendimento de que fato ela vai se realizar em sua totalidade. Às vezes, quando eu prego sobre o Apocalipse, é assustador. Eu me lembro que eu estava num evento no Ministério de Campinas e nós falávamos sobre a grande tribulação, e os irmãos disseram: pastor, é juízo de Deus. Eu disse: é exatamente isso, é o juízo de Deus. Mas agora nós pregamos a justiça de Deus em Cristo Jesus, e Ele nos escolheu. E eu quero aqui focar essa mensagem em 3 pontos que estão aqui nesse texto que o Espírito Santo colocou na mente e na pena do apóstolo Paulo. A primeira coisa: Deus escolheu as coisas loucas. Eu amo esse texto nessa versão que eu estou lendo, que é a versão mais fiel ao texto original grego, sabe? Tanto receptus quanto crítico. Essa versão é muito boa. Coisas loucas. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que é um tempo que a gente não tem todas as respostas. As pessoas andam de um lado para outro buscando o quê? Respostas. Porque as pessoas estão em crise, porque as pessoas estão loucas, porque as pessoas não conseguem uma resposta para as suas querelas, para os seus sentimentos, para os seus entendimentos. E infelizmente, sabe,
Deus escolhe pessoas fracas, pessoas debilitadas, pessoas que têm fragilidades. Deus escolhe pessoas que têm questionamentos, que têm loucuras, para se achegar diante do altar de Cristo, Porque se tem alguém que entende a alma do homem, e se tem alguém que pode curar a alma do homem, e se tem alguém que tem as respostas para a alma do homem, este alguém é Jesus de Nazaré. Amém? E ele escolhe as coisas loucas. Sabe, no meio evangélico tem muita gente doida. Às vezes eu ando em algumas igrejas e eu me assusto. E eu fico pensando, quando eu falava para vocês da minha introdução, da nossa chamada para pregar a volta de Jesus, e eu dizia que a Assembleia de Deus me assustou. Glorificando, glória a Deus. Aí eles diziam, glória, 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 aleluias, aleluias, aleluias. Eu dizia, é um povo doido, mas são doidos mesmos. Porque Deus chama as coisas loucas, para quê? Para confundir as sábias. Esse é um tempo de Deus transformar, de Deus trabalhar, de Deus dar respostas, e Deus sempre vai usar aquilo que ninguém dá nada. Eu, no meio acadêmico, lendo livros e livros filosóficos e tal, sabe, eu fico numas viagens filosóficas e teológicas, e eu olho para aqueles doutores, eu olho para aqueles filósofos, e eu vou citar o nome deles, eu olho Feuerbach, eu olho Nietzsche, eu digo assim, doidos. Eu olho para Marx e digo, doido. Sabe por quê? Porque parece que eles têm uma aparência de sabedoria, sim ou não? Sim, mas eles têm traumas, eles têm doenças na alma, eles não se permitiram curar. E eu olho para Freud e eu digo, doido. Mas eu olho para os crentes que chegam fragilizados, que chegam no altar de Deus, que Deus os chama, the chosen, os escolhidos, os chamados. E Deus disse, vou usar esse fraco, vou usar essa pessoa que chega diante de mim com tanta fragilidade na alma, com tanto perrengue, que passou por tanto percalço, que carrega tantos traumas. Talvez você olhe para a sua história e diga, Deus está escolhendo a pessoa errada, porque eu carrego traumas de infância, eu carrego fantasmas. Talvez você diga, eu carrego coisas que não são legais, mas eu quero dizer para você que Deus nunca erra nas suas escolhas. E Ele escolheu você, na sua fragilidade, na sua loucura, nos seus questionamentos, naquilo que você não entende. Eu amo aquela frase de Agostinho, eu quero crer, porque se eu crer, eu vou entender. Amém? Essa é a loucura da fé. Essa é a pregação do Evangelho. E o primeiro grupo é esse, é o grupo dos loucos. Sabe, a Assembleia de Deus no Brasil, ela é uma igreja de avivamento. Quando a gente estuda a Assembleia de Deus no Brasil, a gente fica abismado. Eu tenho alguns amigos que foram para os Estados Unidos, para a Europa. Às vezes a gente faz alguns contatos com algumas pessoas. E às vezes tem uma teologia, não sei se o pastor estudou isso, dentro do campo da eclesiologia, a gente tentando estudar a Assembleia de Deus, a gente deu um nome a um movimento entre os anos 30 e os anos 60, 30 anos, onde a Assembleia de Deus evangelizava, isso no Brasil inteiro. E a gente, do campo da teologia, a gente colocou um nome para isso. E o nome que a gente colocou aqui no Brasil desse fenômeno é Escola de Jesus. Talvez você encontre isso em algum livro da CPAD ou alguma pesquisa do campo religioso teológico. Como é o nome? Escola de Jesus. Sabe o que é que esses estudiosos estudam? Pessoas que eram analfabetas, que foram aprender a ler com a Bíblia.
Pessoas que eram pobres, de dó, ré, aquela coisa toda. E que foram encontrar em Deus respaldo para viver. Pessoas que vieram lá da Caatinga, lá da onde a água é escassa, e encontraram uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém? E eles estudam isso, e eles dizem, essas pessoas foram tremendamente importantes e deixaram um legado. Alguém está entendendo ou não? Então o primeiro grupo de chamados que eu estou aqui falando são as coisas loucas. O segundo grupo que eu olho aqui no texto, e o texto ele vai nos apontar, e é exatamente essa palavra no grego. Eu não quero falar as palavras no grego para não me mostrar sabichão. Quero falar com você em português, amém? Mas o que eu estou falando é o que está no original grego. Pode confiar, eu fiz o exercício de casa. Deus escolheu as coisas fracas. Primeiro ele escolheu o que? As coisas loucas. Depois ele escolheu as coisas fracas. Sabe, nós estamos vivendo um tempo difícil. Esses dias eu ouvi uma coisa lá do meu Nordeste. Ai, como me dói quando eu vejo isso. Aonde teve a escola de Jesus e agora tem um besterol. O besterol é um pregador, eu acho que é da Paraíba ou do Rio Grande do Norte. E aí ele diz, não, eu sei tudo, vem cá que eu vou destravar, trago o Pix e não sei o quê. E ele diz, não, eu sou o tal, eu sou o profeta, eu sou isso. Eu ouso dizer que esses tais não são chamados, são falsos profetas. Vou usar uma expressão pesada, são canalhas em nosso meio. Porque Deus chama os fracos, aqueles que sabem que não tem nada para dar a ninguém se o Senhor não os tivesse dado. Eu me lembro, em minha adolescência, já pregando muito em Feira de Santana, em Salvador, e as pessoas achavam que eu era alguma coisa. Na terrinha, lá no sul da Bahia da minha esposa, o povo achava que eu era juiz, com 22 anos. Crente tem mania de ostentar, né? Esse cara é o cara. Eu não era nada. Filho de pobre, de sergipano, comedor de cuscuz e ovos, né? Fritinho ali, uma delícia. Essa é a minha realidade. Criado em Salvador. Aí, não. Aí eu tenho um sotaque, não é muito baianês, às vezes eu tento trazer o nordestino para mostrar que eu sou nordestino, mas é porque eu fui criado no Espírito Santo, meu pai morou no Rio de Janeiro, aí tem um pouquinho de cabuete lá no finalzinho. Aí a pessoa achava, não, esse cara é do Rio, é o irmão Cláudio lá do Rio de Janeiro. Aqui Rio de Janeiro, o pai viveu por lá um tempinho, mas nós tudo é nordestino. Nós somos fracos, nós somos socialmente fracos. Sabe, e eu fico pensando nas centenas de milhares dos crentes. Eu sei que os crentes hoje estão avançando financeiramente, isso é muito bom, amém? Eu não estou aqui pregando Alá São Francisco, né? Alguém está me entendendo ou não? Mas eu estou dizendo que Deus chamou os fracos. Eles são fracos socialmente, eles são fracos dentro do que eles olham para eles mesmos. Quando ele olha no espelho, ele diz, Senhor, como é que o Senhor escolhe a mim? Tem gente que chega a orar a Deus assim e diz, Deus, eu não valho nada. Aí Deus disse, mas eu quero tu. A escolha de Deus não erra. Sabe, minha esposa, ela está ensinando esse ano, eu estou passando o perrengue de professor, não estou dando aula. Eu dei aula durante tantos anos de teologia e outras matérias, e esse ano foi um ano de eu ficar no molho. E aí todo professor tem queixa de aluno, tem ou não tem? Não é, Kênia? Não tem como, não é, pastor? Tem aluno que é difícil. E a gente estava conversando e ela estava contando as coisas dela ali, do mundo pedagógico dela. Eu dizia, filha, é tão difícil esses meninos, essa geração está difícil. Aí a gente parou, eu e ela assim, e disse, filha de Deus. Aí ela olhou para mim e disse, e os alunos de Jesus? E os discípulos de Jesus? E a escolha, e o the chosen de Jesus? Que alunos brilhantes!
Pedro é maravilhoso. Joãozinho quer mandar fogo para consumir o quê? Os samaritanos com Tiago, Boanerges, filhos do trovão, né? Vou falar uma expressão bem do meu Nordeste. Aqueles 12 que foram escolhidos para o serviço, eles não eram flor que se cheira, mas o Senhor os escolheu. Dizem, quando o médico faz psicologia, como é que chama? Psiquiatra, obrigado. Porque ele é psicólogo? Não, acho que ele é psiquiatra. É aquele que escreveu A Sabedoria de Jesus, a Inteligência, ele é médico, psiquiatra. Ele disse assim que a melhor escolha de Jesus era Judas. Judas o Iscariote. Assim, a nível do trato humano, sabe? A melhor escolha. E a segunda melhor era o Tomé, aquele que duvidou. O melhor de todos era quem? Judas. E ele traiu. E o outro melhor era quem? O Tomé. O que diz, não, eu só creio se eu tocar. Deus sabe por que escolheu você. E Deus quer usar você. Quer usar você nessa geração. Ele quer curar a sua loucura. Claro. Mas Ele quer que você continue com uma pintadinha de loucura. Amém? Eu me lembro que quando eu me vi pentecostal e eu comecei a pregar, eu não sabia que eu já era batistão, e eu já me via louco, na loucura do Evangelho. Aí eu fui para uma favela, minha primeira oportunidade. Tem uma televisão lá na Bahia, chamada TV Itapuã. TV Itapuã. Não sei se você já viajou para a Bahia para passear e já ligou lá na TV Itapuã. Hoje faz parte do grupo Record. E na época era do grupo SBT. E aí tinha um rapaz que era crente da Igreja Batista e ele falava muitas línguas. Ele tinha bíblias em várias línguas, em francês e tal. E aí um dia esse pregador batista, lá da Igreja Batista do Campo Limpo, em Salvador, ele disse assim para mim, olha, nós vamos pregar na favela, e nós estamos sem pregador. Eu costumava pregar nas reuniões de casa e na igreja, mas era a minha primeira experiência pregando no meio da favela, em Salvador, né? E eu disse, como é que eu faço? Ele disse, não vamos reunir ali numa reunião de ruas, né? A gente vai cantar uns louvores do cantor cristão, vamos cantar alguns hinos e vamos chamar o povo que está, e aí o senhor, você, o irmãozinho, traz a palavra. E eu me lembro que sempre eu usava 2, 3 versículos apenas, né? E uma mensagem salvífica para falar de salvação. Ai, como eu tremia, e como eu sentia medo, e como aquilo tudo era uma loucura. E eu me lembro que quando eu fui pregar na Assembleia de Deus foi o lugar onde eu tive o maior expoente de pessoas. A Assembleia de Deus sempre é multidão. E a minha barriga esfriava, e minhas pernas tremiam, era tudo uma loucura, e Deus usava. Amém? E ali estava eu. Às vezes eu não tinha nem paletó, era um perrengue tão grande. Na Assembleia de Deus tem essa tradição, ainda bem que está quebrando um bocado de coisinha aqui, não é boba, né? Hoje eu estou aqui bem à vontade. Às vezes eu tinha que usar um paletó apertado que nem cabia em mim, eu era tão seco, mas eu tinha que usar de um cara que era, se eu tinha 15, tinha que usar de um menino de 10 anos, e ali todo atrevado, para agradar os assembleanos. Ainda não era assembleano. E pregando, mas eram experiências marcantes. Diga comigo, Deus chamou os loucos, Deus chamou os fracos, e agora vem o último, Deus chamou os desprezíveis. Aqui eu vou ter que usar a palavra no grego. A palavra no grego para esse termo aqui é agenes. Esse a é um prefixo de negação. E o gene é daquela ideia de genealogia, de gênesis, tá? De descendência. Ele está dizendo assim, ó, é gente que não tem pedigree social, é gente que não tem sangue azul, é gente que não sabe nem da onde veio, é gente que se perdeu na multidão. Você sabe que contra os judeus ele tem aquela coisa da genealogia, né? Fulano de tal, papapá. Antes da Babilônia era patrelinha, era a linha do pai.
Depois da Babilônia era matrelinha, porque depois da Babilônia, você sabe, para ser filho de judeu é melhor ser filho da mãe. Virou até um palavrão, que é um palavrão que tem a ver com o quê? Com uma coisa jacosa antissemita, tá? Então, você entendeu o que eu quis dizer, né? Filho da mãe, depois da Babilônia. Porque a mulher pode garantir, não, eu sou judia e ele é meu filho. Alguém está entendendo ou não? Você lembra de Timóteo? Timóteo tinha pai o quê? Grego. E a mãe era o quê? Judia. Ele pode ser judeu ou não? Pode, porque é matrilinha. Descendência pela linha materna. E agora Paulo está dizendo aqui, estes chamados não têm pedigree social, não sabe de onde veio, não conhece a sua história, é um caldeirão cultural, é uma mistura. Mas aí o apóstolo Paulo está dizendo, Deus os tem chamado. E aqui a gente pode voltar para João, lá no capítulo 1. Aqueles a quem Deus chamou, que não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Deus não está perguntando o seu currículo, Deus não quer saber do seu diploma, Deus não quer saber do seu status social, Deus não quer saber da sua dinastia, Deus não quer saber da sua genealogia. Deus quer apenas que você atenda ao chamado e diga, eis-me aqui, Senhor. É isso que Deus quer, amém? E este chamado é um chamado para confundir, porque este mundo, ele precisa de respostas. Pastor, no mundo acadêmico tem hora que a gente vai ficar doido. Eu ando com os marxistas que eu digo, santo Deus Jeová. Que eu digo, meu Deus, por que não entende? Porque a mente está o quê? Fechada. Alguém está me entendendo ou não? Quando você estava no mundo também, a sua mente estava fechada. Mas são pequenas coisas. Eu me lembro que eu estava num curso de religião. A minha professora era uma bruxa, lá da Federal, já estou encerrando, lá da Federal do Rio de Janeiro, que estudou com um cara que formou o Kleber Lucas. Kleber Lucas se perdeu na maionese. Só Jesus na causa, né? E eu esqueci o nome do pesquisador lá do Rio de Janeiro, da Federal. E ela era uma aluna dele, desse pesquisador que formou depois o Kleber Lucas, né? Que formou. E eu estava ali estudando com ela. Porque a gente tem que entrar nesse mundo, a gente sofre um bocado de perseguição, sabe, no mundo acadêmico. Aí eu estava ali com ela, não vou citar nomes não, tá, gente? E tinha um rapaz ali comigo. Eu não gosto de dizer que eu sou crente, eu não gosto de dizer que eu sou pastor, não gosto de dizer que eu sou pregador no meio acadêmico, eu fico quieto. Mas o fogo queima. E eu falo de Jesus. Lembra? A Cristo e a ressurreição. Só que eu falo a Cristo e a volta de Jesus. É a minha mensagem. E aí a professora começou a falar um bocado de coisa em grego e tal, aquele negócio e tal. E aí eu fui com ela aí e tal, conversando, comentando. Tem aluno meu do campo de filosofia e sociologia que às vezes no começo ele diz assim, professor, eu achava que tu era ateu. Eu achava que tu era aquele marxista, leninista, o pior que tem. Eu digo, eu estou aqui para confundir. Só brincando. Você está me entendendo ou não? Porque eu não dou de cara a minha identidade. Eu deixo primeiro compreender quem eu sou. E ali está aquele jovem, a gente foi passando aquele curso de religião. Religião grego-romana. E o pai dele era um pastor assembleano que causou escândalos terríveis. Eu não quero citar o que aconteceu. E ele era um jovem louco. O pai dele feriu ele. Escandalizou. Alguém está entendendo ou não? E ele abandonou primeiro a fé. E além de ter coisas loucas, ele também carregava coisas, ele carregava fragilidades. Ele abandonou a fé e se tornou um ateu. Ele estava no mestrado, naquele curso. E ele disse, eu não... E ele era pregador, ele tinha sido pregador dos jovens assembleanos. Ali está ele no curso de história, ali está ele louco,
Ali está ele fragilizado. Ali está ele sem uma referência de pai, porque ele achou que o pai dele era um louco que fez tudo o que fez e não havia sentido na fé, não havia sentido na igreja Assembleia de Deus. E eu comecei ali, tive uma oportunidade para falar de C.S. Lewis, no meio daquela aula com tantos temas de bruxaria e culto de magia negra grego. Não sei se alguém já estudou isso. E eu comecei a falar de C.S. Lewis, do ateísmo de C.S. Lewis, de como C.S. Lewis encontrou Jesus. No meio da aula, de maneira bem acadêmica. Você está me entendendo ou não? Sem pregar evangelho. Citando C.S. Lewis de maneira acadêmica. O autor das Crônicas de Nárnia. Ali no campus, ele me chamou. E disse, eu me perguntava o que é que o senhor estava fazendo aqui. Eu disse, todo mundo me pergunta isso. A turma do LGBT+, me pergunta e me ofende. Alguns professores dizem, não, o senhor tem que sair daqui, saia. E me ofende. Alguns marxistas só estão me bater. Mas eu estou por aqui. E é uma coisa terrível. A minha esposa, coitada, sofreu também um bocado. Eu respingo de mim para ela, né? Mas ela também era ousada na defesa da fé na universidade. E ele disse, eu sei porque o senhor está aqui. Eu falei, por quê? Ele disse, o senhor está aqui por causa de mim. Eu disse, não, eu estou aqui por causa de você. Ele disse, claro, o senhor está aqui por causa de mim. Eu disse, como assim? Ele disse, eu não creio em Deus, mas eu estou encontrando alguém que acredita. Eu disse, como assim? O senhor acredita mesmo nisso? O senhor acredita nisso tudo? Eu disse, eu creio. E ele começou a abrir o coração para mim. Ele começou a chorar. Oh, esse choro é tão bom quando a gente chama Deus para estar. É ou não é? E ele começou a abrir o coração e contou. Queridos, eu não fico naquela coisa, aceita Jesus agora, aí fala em línguas e profetizo, não. Eu duvido da maioria das profecias. Eu não sou esse pentecostal que tem por aí, sabe? Eu sou da palavra, de esperar o Espírito fazer a coisa. O tempo de Deus, eu sou assim. E eu aprendi que aquele apóstolo nosso, tá? Cunhavingre, ele também era assim. Então eu prefiro seguir os boys, siga o líder, né? Os flamenguistas não podem mais falar isso, só pra gente brincar. Agora é o Botafogo, não é verdade? No Campeonato Brasileiro. E ele começou a falar comigo e rasgar o coração, pastor. E eu não provoquei nada, porque é o tempo do Espírito. Alguém está me entendendo ou não? Quem faz a obra é Deus, quem chama é Deus. Primeiro Deus tinha que salvar aquele homem, e quem ia salvar não era Luiz Cláudio, quem ia salvar era o Espírito, era o Evangelho, era a palavra, era Cristo. E ele sabe fazer isso, sempre soube. E depois de salvo, Deus ia chamar ele e chamar para o serviço, porque ele também é um The Chosen. Oh, aleluia. E ele começou a dizer, olha, eu estou comprando os livros de C.S. Lewis. Eu já comprei as Crônicas de Nárnia, eu já estou lendo isso, eu estou lendo aqueles outros. Eu disse, cara, você já leu mais do que eu. E ali nós conversávamos de outras coisas e tal. E da Bíblia, do apóstolo Paulo e do grego. Uma palavra muito alta acadêmica. Hoje ele está terminando o doutorado dele em História. E quando eu estava para vir para aqui, um aluno meu de teologia lá do Josué Brandão, já estou encerrando, ele me ligou e disse, eu encontrei um amigo seu. Eu disse, foi. E ele está dando testemunho que ele aceitou Jesus e que ele voltou para a casa de Deus e que ele voltou para o serviço do reino de Deus. Eu não sei se eu chorava, se eu pulava. E aí um dia ele falou comigo, a gente tem uma admiração mútua. E ele disse, pai, eu disse, não me chama assim não. Ele disse, não, você é meu pai. Você falou com tanto amor,
você deixou cuidar. Eu disse para Manuela, esse é o diploma melhor que eu tenho. Eu quero que você fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu sinto a doce presença do Espírito Santo neste lugar. E olha que eu não preciso nem falar em línguas estranhas, novas línguas. Porque é um gozo que sai de lá de dentro, aqui para fora. Alguém está entendendo ou não? Eu já fiz tanta crítica a Camboriú, aquelas coisas dos Gideões, porque são medalhões que querem se aparecer. Eu quero que a palavra apareça. Sabe, tem um versículo que nós lemos aqui, que diz que a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Eu quero me respaldar nisso. Eu quero me afincar nisso. Não está sendo fácil viver em Goiás. Eu já falei isso aqui a vocês, viu, pastor Ailton? É uma cultura totalmente diferente. Eu venho de uma cultura meia Rio de Janeiro, meio Espírito Santo, meio Sergipe, principalmente Bahia. E lá em Salvador, onde eu fui criado, a gente tem uma cultura meio do subúrbio, uma cultura meio dos negros, onde a gente precisa socorrer um ao outro. E minha família era do candomblé, a minha família era da magia, a minha avó, sabe, meu tio se converteu lá em Camboriú, lá em Santa Catarina, mas meu tio foi para lá abrir um terreiro de candomblé, lá em Camboriú, com minha avó, mas ele aceitou Jesus lá, porque é assim que Deus faz a obra. E eu me lembro de tantas vezes ali no meio do terreiro, dos sacrifícios em Salvador. Eu não gosto de falar sobre isso. Eu só estou querendo apontar para você uma coisa. Deus estava olhando para aquela família tão louca, tão confusa. E Deus está dizendo, eu vou chamá-los, eu vou salvá-los, e eu vou usá-los. Para encerrar essa mensagem, eu quero me lembrar das palavras que Jesus falou sobre o chamado. Lá em João, no Evangelho, ele diz assim, não foram vocês que me escolheram, falando do serviço. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos chamei, que vos escolhi. E vos designei, a palavra ali é uma palavra militar, e vos ordenei, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Essa semana um pastor chegou para mim e disse, se na Bahia, um pastor aqui de Goiânia, isso me feriu muito. Se na Bahia era tão bom, e o senhor era o queridinho da Bahia, então volta para lá, porque aqui já tem muito crente, tem muito pregador. Eu disse, dói quando a gente é maltratado. Sabe? Aí a Kênia disse, não pastor, eu acho que Deus vai fazer uma obra com o senhor aqui. Eu vejo que Deus vai ter um ministério com o senhor aqui. Naquele jeitinho dela, na simplicidade, no jeito coloquial, de família, de expor o coração. Pastor, eu vou quebrar algumas coisas aqui do meu protocolo. Eu sou muito protocolo, né? Não estou tentando correr. Mas eu quero pedir uma coisa a você, aqui e agora, porque isso eu aprendi também com os pentecostais, e eu não posso perder, o que é bom a gente não perde, amém? Eu quero convidar você, porque eu estou debaixo dessa unção, debaixo dessa emoção, porque a palavra emociona, sim ou não? Eu quero convidar você a sair do seu lugar, e eu quero dizer que Deus não errou na sua escolha. Eu quero dizer que Deus tem chamado a sua família, eu quero dizer que Deus tem um chamado para cada um de nós. Eu quero que você fique aqui comigo, para que haja um renovo na palavra, porque a palavra é que queima, a palavra é fogo, a palavra quebra, a palavra esmiuça a penha, a palavra coloca as coisas em ordem. E eu vim aqui nessa noite não pregar o que eu sei, sabe, eu não sei nada, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou o mais fraco da minha casa, eu sou o mais pobre dos meus irmãos. Falando sério, meus irmãos têm uma vida social muito melhor do que eu, mas eu estou aqui como um profeta da palavra, para dizer para você que há um avivamento. Quando eu conheci essa igreja, eu quero falar agora com muito carinho e muito respeito, eu sentia algo espiritual aqui. Eu não estou falando de maneira emocionalista, eu estou falando de maneira espiritual.
eu vi aqui um território de avivamento. Eu vi aqui um chamado para uma grande obra. Sabe, eu sei que grandes coisas já aconteceram, pastor, eu sei disso. Eu sei que o Senhor trabalhou muito, eu sei que tem pessoas honradas aqui. Mas o meu coração queima algo, e Deus está dizendo, tem muito mais, porque grande é a obra. Sabe, e às vezes a gente olha para a gente, eu com 51 anos, o pastor com 50 e tanto, eu não sei, 56, não é isso? 60, o senhor parece mais novo, eu estou esquecendo a sua idade. E às vezes a gente olha e diz assim, eu estou velho, não vou mais produzir frutos. Aí eu me lembro de Isaías. Isaías diz assim, na velhice ainda darão frutos como planta nova. Não olhe para a sua limitação, não olhe para a sua fraqueza, não olhe para a sua loucura, não olhe para o seu currículo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando eu li a biografia de Billy Graham, ele diz assim, pastor Ailton, Billy Graham é um cara muito doente, mas ele nunca dizia que era doente, ele tinha fragilidades do corpo, como o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Ele dizia assim, eu sou tão doente, eu tenho dor em tudo, dor na perna, dor no estômago, dor de cabeça, que eu vou morrer logo. Eu sou muito fraco, eu sou muito doente, eu sou muito podre. Billy Graham, estou falando sério, na biografia dele. Eu vou deixar Ruth viúva. Eu vou deixar meu filho para me suceder, o Frank. Que eu sou muito fraquinho, eu sou debilitado, eu sou fisicamente debilitado. E quando eu li aquilo, e eu me lembro quando ele morreu em 2018, ele morreu com 99 anos e 8 meses. 99 anos e 8 meses. Que com 40 achava que era o cara mais fraco. Ele sempre foi altão, ele sempre foi da roça, ele sempre foi da turma do basquete da roça, mas ele tinha fragilidades no corpo. Sabe quem sustenta você? Sabe quem sustenta a sua vida? Sabe quem cuida de você? Sabe quem chamou você? Sabe quem coloca você de pé todas as manhãs? É Deus! Sabe por que Deus permitiu que Billy Graham vivesse 99 anos e 8 meses? Porque Deus o colocou com fôlego de vida até ali. A obra não termina aqui, a coisa não termina aqui. Deus ainda tem muito mais para fazer. Deus nessa noite manda dizer que Ele não acabou as promessas, Ele não caducou com as promessas não ficaram velhas. Feche os olhos, ore comigo. Senhor, obrigado pela igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, de Vila Sul, pelo pastor Ailton, porque este lugar é um lugar dos chamados para falar da volta de Jesus. Senhor, mas é falar a partir da nossa experiência de fé, diante dos nossos questionamentos, da loucura, da fragilidade, da falta de uma perspectiva humana, da insignificância. E nós nos colocamos aqui, Espírito Santo, para dizer que nós não somos nada, e dizer para o Senhor que nós estamos na escola do deserto, nós estamos atravessando o deserto rumo à terra prometida. Seja conosco, seja com esta igreja, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Eu posso ouvir um amém? Amém. Deus abençoe, pastor, por favor. Glória a Deus.